e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. É de vocês, porque ele vive, porque ele posso mas eu que é isso, meu Deus? Que é isso, meu Deus? Que é isso, meu Deus? Que vive. Mais uma vez, suas vozes vem bem, e porque ele vive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Boa noite, irmãos. A paz esteja convosco. Amém. 22, 23. Amém. Boa noite, Pai. Amém. Amém. Muita glória. Aleluia. Vamos que vamos começar nossa aula. Quero com vocês compartilhar a palavra de Deus. Abram no livro de Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Tito, tá lá pro finzinho da Bíblia. Cartas Paulinas. Carta a qual Paulo escreveu a Tito. Boa noite, irmãos. A paz. Boa noite, paz. Tudo bom, professor? Tudo certo, minha querida. Vamos que vamos. Acharam aí a carta de Tito? Não. Sim. Amém. Capítulo 2, verso 11. Depois de Timóteo, antes de Filemon. Vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus, a qual é mediante a nós, a qual nos trouxe a salvação. Versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos neste presente século sóbrios e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disso e exorta-te e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Versículo 14 de novo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Graças a Deus, nessa noite, nós viemos aqui experimentar mais um pouco da graça de Deus. Eu não sei como foi o teu dia, eu não sei como foi no teu trabalho, na tua família, ou talvez você que estudou também a palavra de Deus, não sei como foi o teu dia, mas eu creio que a graça do Senhor nos alcança a cada dia. A cada dia a graça do Senhor vem nos dar algo novo. Quando nós experimentamos da graça de Deus, nós podemos sentir a boa vontade dele sobre nós. Que nós sabemos que não é fácil transmitir graça a alguém. A graça nossa, humana,
não é nem comparado à graça de Deus para conosco. A graça de Deus é algo infinita. A graça humana, às vezes, tem uma limitação. Nós devemos experimentar a graça de Deus, que é algo infinito para nós. E quando nós experimentamos a graça de Deus, nós sentimos o poder que vem dele. Nós temos a certeza que a salvação vem dele, mediante a graça. A salvação não vem por nós. Não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras. Isso é um complemento da graça de Deus. O que nós viemos falar aqui nessa noite, falando que Jesus Cristo salva mediante a graça de Deus. Que você possa pregar a palavra de Deus, dizendo que ele salva através da sua graça maravilhosa. Amém, meus irmãos? Esse pequeno devocional que nós temos aqui, esses momentos maravilhosos, são muito importantes para que a nossa sala esteja unida no mesmo propósito. Eu não sei como foi o teu dia, não sei como foi o dia dos meus irmãos aqui, mas eu creio que nesse momento, quando nós separamos um momento especial para com Deus de estudar a palavra dele, nós sentimos mais um pouco da graça dele sobre nós. Que você possa pedir nesse momento que o Espírito Santo possa vir iluminar a sua mente, que o Espírito Santo possa abrir os seus ouvidos nessa noite, para que você possa experimentar um pouco mais da graça de Deus, através da salvação que nós iremos falar. Comece a agradecer a Deus por esse momento. Fale aí com ele. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Graças ao teu amor, Pai amado, pela tua graça e compaixão que nós estamos aqui nessa noite mais uma vez. Eu não sei como está o coração de cada um aqui, eu não sei como está a vida de cada um aqui, Pai, mas mediante a tua graça, mediante o teu sangue derramado na cruz do Calvário, nós cremos, Pai, que em ti nós temos a salvação eterna, Pai. E nós queremos não só experimentar da salvação aqui na terra, mas também levar pessoas, através da tua palavra, a reconhecerem, Pai, que sem ti nada nós podemos fazer, sem ti nada nós somos, Pai. Que essas pessoas que ouvirão a nossa palavra, Pai, quando nós formos pregar, quando nós formos falar do teu amor, possam reconhecer que neles mesmos são pecadores e mediante a graça do Senhor, eles podem ser salvos, mediante o teu sacrifício, Pai, um sacrifício de sangue, Deus. Que nessa noite nós possamos desfrutar mais um pouco da tua palavra, do estudo da tua palavra, Pai. Venha transbordar em nossos corações mais uma vez, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Amém. Amém. Bora Amém. aí para o nosso livro amado aí. Todo mundo pegou o livro, a apostila? Agora sim, né? Agora todo mundo está aí pautado do livro da apostila. Eu quero com vocês nessa noite, você que tem um marca-texto, você que tem... Vai vir amanhã a sua? Tranquilo. O que passar no slide, se for possível de você anotar, pode anotar. Se não for possível de anotar, nossos irmãos vão passando para cada um. O Marcão já está com dúvida? Ali o fundinho do Marcão já está com dúvida já. Cada um abre a sua apostila aí, nós iremos falar da primeira doutrina cardinal. Se não me engano, na apostila de vocês está na página 75, deixa eu só confirmar aqui. Página 70. Página 77. 77? Abre a partir da página 75 para mim, por favor. A minha tá 75, se for a primeira doutrina. Não, Eu também, 75. Cardinal da nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Deixa eu já compartilhar aqui a nossa aula. Temos bastante coisa para abordar hoje, coisas fáceis. Bem, como antes mesmo falando sobre doutrina cardinal, o que é uma doutrina cardinal? São preceitos, são exemplos, são algo que pauta não só uma igreja, mas também uma ideia, né? Uma doutrina. Como nós estamos falando de igreja, então
A doutrina cardinal que nós vamos estudar hoje, a primeira do nosso Evangelho Quadrangular, é sobre Jesus salva. As doutrinas cardinais da Igreja do Evangelho Quadrangular, elas visam fazer algo diferente do que outras doutrinas fazem. Elas desenvolvem em nós, ou na pessoa que nós vamos falar da palavra de Deus, o caráter cristão e direciona a cada uma delas ao poder restaurador de Jesus. Então, não é nada nosso, não é nada da nossa cabeça, mas toda doutrina cardinal, deixa eu só aceitar, né? Vem aqui, toda doutrina cardinal, para nós, é transformar a vida da pessoa e mostrar o caráter de Cristo na vida dela, um caráter restaurador, poder restaurador. A doutrina a quadrangular fala através de nós, ela dá preceitos espirituais e conhecimento verdadeiro sobre Jesus, a fim de que as necessidades humanas sejam sanadas em sua palavra, não é nada da nossa cabeça. Estamos falando de uma igreja a qual está baseada na palavra de Deus, a qual o centro da palavra, a mensagem mais importante da salvação é o próprio Jesus, a qual nos trouxe a salvação. Amém? Bora para o próximo aqui. Abra comigo aí na sua página 75. O que eu falar para vocês grifarem, por favor, vocês grifem aí. A qual eu já acabei de ler, mas na sua apostila também está um pouquinho diferente. Grifem para mim segundo o dicionário Aurélio. Segundo o dicionário Aurélio, o significado aí da palavra doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema filosófico, científico, etc. Catequese cristã, ensinamento. Portanto, doutrina é para aí que um conjunto de princípios que servem de base e ensino, cujos fundamentos doutrinários encontram-se na Bíblia Sagrada, de onde se extraiu a sua declaração de fé. Então, você vai grifar, segundo o Aurélio, até declaração de fé. Basicamente, é tudo isso que eu já resumi no slide. Fica até mais fácil de entender. Mas é bom para o seu estudo você gravar aí na sua apostila, no seu livro, porque é o que você vai ter para estudar na hora da prova. Então, beleza, grifado aí. O que nós queremos entender sobre a declaração de fé, ou quando nós estudamos a própria doutrina cardinal. No segundo parágrafo, ache aí, para vocês aí, a palavra cada qual deve responder com compreensão e entendimento claro sobre qual é a razão de sua fé. Cada estudo que a gente faz, né, principalmente sobre a doutrina do Evangelho Quadrangular, nós estamos levando uma pessoa a entender o porquê ela crê em Cristo ou o porquê que ela está dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Qual que é a sua visão de fé? Então, eu quero que você grife aí, a partir do cada qual deve responder, até razão de sua fé. Então, todos que estudam, querem tentar entender, eles têm como base a sua fé. Eles querem desenvolver a fé deles, entender o porquê que eles creem. Então, esse é o nosso estudo através da doutrina. Bem, querendo assim entender qual é a razão da nossa fé, algumas perguntas vêm na cabeça de cada um deles. Quando a pessoa se pergunta, né, por que ela crê, ela quer saber para onde ela vai, como está na sua apostila aí. Ela quer desenvolver nela o caráter de Cristo, né, ser uma pessoa diferenciada, né, ser uma pessoa, não ela mesma, mas tendo Cristo como a vida dela. Ela também quer evitar o erro, alguns erros bobos, né, de não entendimento da palavra, ou até mesmo erros bobos de doutrinas que vêm, doutrinas de outras igrejas, ou outros entendimentos sobre a vida dela, que faz com que o caráter cristão se afaste e acaba ficando apenas na letra. Ela também quer
através dessas doutrinas, né, evitar os erros dessas doutrinas, ela quer ter um caráter moldado com os princípios de Deus. Então, ela quer tirar todo o eu dela e quer colocar Deus, quando nós estudamos doutrinas cardinais. Algumas outras doutrinas, que são elas astrológicas, algumas que levam para o lado da feitiçaria, dão preceitos que elas entendem por si como fé. E nós também, como fé, nós damos alguns preceitos que nós vamos estudar na doutrina cardinal, sobre a qual nós iremos falar de Jesus salvo. Aí na sua apostila tem tudo isso em alguns quadros, tem até mais um pouco do que eu estou falando. Aí no slide, vê se aparece para vocês. Deixa eu abrir aqui o slide. Como que nós podemos evitar o erro de alguma falsa doutrina vindo para nós? Abra comigo no livro de 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4. Também uma carta a qual Paulo escreve a Timóteo. Nós, como pregadores da palavra, nós temos que ficar atentos a evitar erros, principalmente na hora de pregar ou até mesmo de dar um estudo a alguém. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Então, o porquê de nós pregarmos a palavra, o porquê de nós queremos conhecer a razão da nossa fé, não só da nossa fé, mas nós estamos pregando para alguém, falando para alguém, em benefício de alguém. Então, nós temos que evitar o erro de pregar coisas da nossa cabeça e pregar, sim, mais a palavra de Deus. Evite o erro na hora da sua pregação, evite o erro na hora da sua aula, porque você está lidando com vidas, com almas. Deus, ele te deu a capacidade para isso. Então, o que Deus pede para nós? Ensina a palavra de Deus. Não ensina doutrinas vãs, coisas que vão causar contendas no coração de alguém. Ensine apenas a palavra de Deus. Próximo. Alguém tem uma pergunta já para começar aí? Nope. Então, bora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de salvação, que nós entendemos como base da salvação, na sua página 77. O que foi, o que é a salvação para nós? Bem, alguns aqui até mesmo já de muito tempo de igreja já têm uma visão de salvação. A qual nós iremos abordar agora é a visão a qual a quadrangular defende, prega e crê, ok? Não quero interferir no que você entende como salvação, mas eu quero explanar aqui o que a quadrangular defende, o que a quadrangular crê como salvação e a qual a quadrangular também prega sobre a salvação. A salvação, que nós entendemos como base, a salvação ela consiste em obter o perdão de todos os pecados por meio da aceitação do Senhor Jesus Cristo, ok? Lá em João 3,16 tem um versículo sobre isso, tem um capítulo sobre isso, e também em João capítulo 1, versículo 12. Então, a salvação consiste em obter o perdão de todos os pecados. E como é que a gente obtém o perdão de todos os pecados? Uma pessoa pecadora, uma pessoa que chega com um peso na sua vida, ela tem que ter a aceitação do Senhor Jesus Cristo. Como que ela obtém a aceitação do Senhor Jesus Cristo? Eu quero que o Marco, por favor, abra a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12 para nós.
falando um pouquinho sobre esse ponto. Lê para mim, por favor, Marco. Isto, João 12. Amém, Jesus. Então, qual a forma melhor que você tem para começar a pregar sobre a salvação na sua igreja? Salvação vai pelo medo? A pessoa tem que te aceitar pelo medo? Salvação, a pessoa tem que tremer na cadeira até chorar rios de água. Não, faça com que ela entenda que ela tem que ser aceita pelo Senhor Jesus Cristo. E o Pai, ele aceita essa pessoa, porque ele deu o direito aos filhos, mas os filhos a qual entende que ele é o Deus da vida. Eles têm alguns filhos que aceitam ao Senhor Jesus, mas não colocam o Senhor como o Senhor da sua vida. Talvez na sua igreja você tenha visto há muito tempo sobre isso, ver pessoas entrando, saindo, pessoas aceitando Jesus, até aquelas mesmas que aceitam há um tempo, às vezes se afastam e tem que fazer novo voto com Deus. O que você tem que pregar nos seus altares? Que elas têm que crer no nome do Senhor Jesus na vida delas, como o Senhor da vida delas. Porque quando nós tomamos essa palavra de Senhor, senhorio, não sei se eu coloquei em alguns slides, nós vamos realmente tomar como alguém que conduz as nossas vidas, né? O Senhor é isso, alguém que direciona, alguém que conduz, alguém que fala para nós o que devemos fazer, aonde devemos ir, com quem devemos andar, que você possa, aí na sua igreja, na sua pregação, na sua aula de culto infantil, aonde você for pregar, que você leve pessoas a crer que elas têm o perdão dos seus pecados por meio da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo. Bem, o que nós entendemos aí através da apostila sobre a doutrina cardinal, que é assim, a primeira fase do Evangelho de Cristo, dentro das doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, mostra, portanto, Jesus Cristo, o Salvador. Todos aqui já têm algum tempo de igreja, entendem isso, sabem o que é Jesus Cristo, o Salvador. Mas o porquê da direção que a IME teve para colocar essas quatro faces, esses quatro símbolos, falando sobre o primeiro como salvação, o porquê de reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Tudo tem, igual eu falei para vocês na bandeira, tudo tem uma ordem, né? Tudo tem uma ordem. Qual que é a base para começar todas as coisas no Evangelho Quadrangular? Por meio da salvação. Como é que uma pessoa quer ser batizada, quer falar em línguas, quer curar, ou até mesmo quer falar da volta de Cristo, se ela mesma não reconheceu a Jesus Cristo como seu próprio Salvador? Então, a base do Evangelho Quadrangular, para começar tudo de uma vez, a primeira doutrina, é Jesus Cristo o Salvador, aquele que salva. Então, ele é a base ali, ele é o começo de todas as coisas. E aonde nós reconhecemos, aonde que nós conhecemos ele no profundo? Através da Bíblia. Então, lembrando que a Bíblia é a base da nossa fé. Mas Wallace, não, eu reconheço a Jesus Cristo, ele é o meu Salvador, mas você reconhece a Bíblia como a base da sua fé? Na Quadrangular é isso, a base da nossa fé é aquela Bíblia aberta lá, desenhada, bonitinha, lá na bandeira, lá é que nós nos baseamos e reconhecemos que Jesus Cristo é o Salvador. Então a base da nossa fé é a Bíblia, não confundam isso. Eu vou deixar bem claro de novo, não confundam. Ninguém pode obter a salvação por si só. Eu quero que você abra no livro de Efésios 2:8, por favor.
Efésios 2:8. Se possível, a irmã Fernanda, leia para a gente, por favor. Efésios 2:8. Capítulo 2, versículo 8. Pode ler? Minha câmera travou Pode aqui, peraí. ler. 2:8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Obrigado, irmã. Bem, que nós temos que reconhecer quando nós vamos falar da graça de Deus. Algo que não vem do homem, algo que vem estritamente do poder e da mão de Deus. Por quê? Se viesse do homem, igual era antigamente, aí na sua apostila tem um pouquinho sobre isso. Antes que Jesus viesse a este mundo para se oferecer como sacrifício final em favor dos homens, havia o sacrifício de animais, onde o sacerdote, dia após dia, entrava no templo para oferecê-lo de acordo com a lei de Moisés. Nós não estamos mais na lei de Moisés, na lei daquele tempo. A salvação hoje é um mérito que vem de Deus, é um dom de Deus. Eu não sei se você já ouviu casos e casos sobre pessoas que são tráficos de pessoas, até mesmo que crianças que se perdem e acabam se encontrando em cativeiros. O que passa nos nossos corações em um pequeno momento, né? Poxa, mas esse cara, essa pessoa, ela não tem direito de nem pisar no céu. Nem pisar no céu. Olha, se ela brotar lá na porta da igreja, ela não vai nem passar para dentro. Como a irmã Fernanda acabou de ler, a graça de Deus, ela não é nossa. Ela é mediante de Deus. É um dom divino de Deus. Por meio dela, que a pessoa vai ser salva. Quem somos nós? Que juízes somos nós? Nós estamos aqui neste mundo para pregar a verdade da salvação. Que você possa manter no teu coração que a palavra que você vai pregar, que vai colocar no coração de cada um nesse mundo, não é a sua palavra que salva, mas é a palavra de Deus, a qual sem ela, sem o perdão do pecado, nenhum de nós irá ver a Deus. Nenhum de nós, se não confessarmos os nossos pecados, não seremos aceitos por Deus. Aí na sua apostila, na sua página aí, por favor, abra comigo na página 79. Ainda falando sobre Jesus Cristo Salvador. Bem, Wallace, eu reconheço que Jesus Cristo é o Salvador. Eu já tenho pregado sobre salvação. Já tenho pregado que nós temos que ter a imagem e semelhança de Deus. Bem, como explicar o amor incondicional de Deus e de Jesus por cada ser humano existente sobre a face da terra? Por que alguém sofreria tanto no lugar de tantos incontáveis pecadores? Se o pecado e a desobediência de Adão, no entanto, quebrou a comunhão existente entre ele e o seu Criador. Como nós podemos pregar a homicidas, a pedófilos, a estupradores sobre a graça de Deus? Irmão, a primeira coisa, nós temos que passar pela peneira de Deus. Temos que passar pela peneira de Deus. Temos que nos colocar numa posição até mesmo abaixo daquela que a pessoa está no momento. Poxa, mas lá você vai se colocar abaixo de um estuprador, você vai se colocar abaixo de um homicida, abaixo de um pedófilo, porque a graça de Deus, a mesma graça de Deus que nos alcançou, é a mesma graça de Deus que nós estamos pregando, crendo fielmente que um dia vai alcançar essas pessoas também. Alguém tem alguma coisa para falar sobre a graça de Deus ou sobre a salvação? Te dou 2 minutos para falar agora.
Ninguém se manifestou, então o prof vai continuar falando aqui. Jesus Cristo, o Salvador. Galera, nós vamos entrar aqui sobre a primeira doutrina cardinal, que eu quero que vocês entendam para essa aula, né? Para essa e todas as aulas até o dia da prova. Já eu vou mostrar um quadro para vocês, a qual quando vocês baterem o olho nesse quadro, vocês vão ligar. Ligar o quê? Livro a quem escreveu, a história para quem foi descrita, como que Jesus foi falado ali, ou pregado nesse determinado livro. E o primeiro de tudo, para nós, na primeira doutrina cardinal, nós iremos falar aonde foi escrito sobre Jesus Cristo, o Salvador, que é no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Abra aí comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 30. Lucas, verso 30. Capítulo 1, verso 30. E diz bem assim, galera. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Bem, ali no Evangelho de Lucas, nós vemos o começo de tudo na vida de Cristo Jesus. Nós vemos o começo da vida dele. Nós vamos falar aqui daqui a pouco para quem que Lucas pregou essa palavra, mas o que aconteceu? Algo devia se unir de novo. Até coloquei um coração aí quebrado aí para vocês entenderem. O elo tinha sido quebrado. O elo de Deus para com os homens tinha sido quebrado, tinha sido desfeito. E qual a maneira que Cristo, que Deus, teve essa ideia maravilhosa para conosco de religar? Precisávamos nos ligar a Deus de novo através da comunhão que tinha sido perdida pelo homem, pela humanidade. Então, mediante essa promessa, essa palavra direta com Maria que o anjo teve, ele falou que Cristo queria, que Deus queria novamente dar ao mundo a salvação, e mediante a um filho. Imagina você, meu querido. Deus fala agora, hoje, nesse exato momento, chega um anjo aí na tua casa, bem reluzente, bem bonitão, né? Ou aquele assustador lá, se vocês já viram aquele vídeo lá, aquele anjo que tem vários olhos lá, faz um barulho meio estranho lá, chega para você, diante de você, e tem uma mensagem direta de Deus para com você, falando que ele tem uma obra a realizar através da sua vida. Qual seria o seu primeiro papel, seu primeiro entendimento? Eu creio que Deus está falando comigo que eu tenho uma obra a concretizar aqui na Terra, que através da minha vida eu vou conseguir alcançar outras vidas. Imagina agora na mente de Maria preparando esse menino Jesus. Imagina agora na mente de uma mãe preparando esse menino Jesus a tomar um trono, né, ali descrito ali na palavra mesmo, o trono da raiz de Davi. Ela teria que preparar um rei aqui na terra. Olha que honra maravilhosa você ter essa honra de preparar um rei. Só que ela não sabia como seria o futuro do seu filho Jesus, né, de Jesus Cristo. Mas ela se manteve firme na promessa de Deus e concretizou a obra dela na vida de Jesus. Eu quero falar para vocês que você possa concretizar a obra de Deus através da sua vida. Não tem nenhum anjo bonitão aqui falando com você.
Não tem nenhum anjo reluzente aqui, vestido de ouro, vestido de linho fino, falando com vocês. Mas que você possa entender que o próprio Deus tem falado no seu coração, que se você entrou nesse Instituto Teológico e também no MQTI, para aprender mais a palavra de Deus, algo o Senhor tem para realizar na sua vida. Comece primeiramente entendendo que a salvação não vem de vocês, a salvação não vem de nós, mas vem de Cristo Jesus, o próprio Cristo Jesus, a qual se deu por nós, para que hoje sim nós tenhamos vida e vida abundante. Mas, e aí? A salvação ela vem pelo quê? Pelo que a salvação vem? Eu ouvi uma música, um dia entrei na igreja. Pode falar. É pela fé? Pela nossa Pela, fé. pela nossa fé. Pela nossa fé ou pela fé que nós depositamos em algo? Pela nossa fé em Deus. Pela nossa fé em Deus. O que mais? Nós depositamos em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. O que mais? Pela graça. Pela graça, mediante a fé de Cristo Jesus. O que mais? Deixa eu falar para vocês aí. Vamos voltar lá para o slide agora. Pelo Espírito Santo de Deus, a fé. Pelo Espírito Santo A de palavra Deus. diz, né, que só a graça de Deus nos basta, né? Só a graça de Deus nos basta. O que mais? Aí ficou agora a dúvida no ar, hein? A salvação vem pelo ouvir a palavra. Pelo ouvir a palavra. Beleza. Se eu ouço a palavra, eu não creio na palavra, salvação não veio pelo ouvir a palavra. Se só a graça me basta, eu vou me tornar um cristão relaxado e acomodado. Porque através da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que nós temos a salvação. As pessoas que recebem a graça, em vez de colocar a fé em prática, acabam recebendo para si e não colocando a fé em prática. Eu quero que vocês entendam nessa noite, a nossa igreja, uma igreja missionária, né, uma igreja que tem crescido ainda bastante, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Nós cremos que a salvação vem mediante a fé. Mas a fé em quem? A fé em Cristo Jesus, a qual nós conhecemos através da boca de homens. Alguém te convidou para ir algum dia na igreja, ok. Mas a qual nós continuamos conhecendo quando nós temos experiências com Ele, através da sua palavra. E quando nós temos experiência com alguém, nós criamos o quê? Criamos um relacionamento. Um relacionamento com Deus. Um relacionamento de fidelidade. A palavra solo fide vem do nosso amigo Lutero, que escreveu algumas das teses, a qual fala sobre mediante o que nós cremos do nosso Deus. E a primeira coisa de tudo que nós temos que ter na nossa vida, nós temos que ter a fé, a própria fé. Como é que um cristão pode viver sem a fé? Um cristão que não sabe quem é Jesus, um cristão que não sabe o que sua igreja prega sobre Jesus, um cristão que só ouve a palavra do pastor, mas esquece que é Jesus, ou o próprio Espírito Santo, que ilumina esse pastor a falar da palavra de Deus, nós tenhamos um relacionamento com o dono da palavra, mediante a fé. Vamos criar um relacionamento com Cristo? Vamos lá. Como é que nós cremos com a fé? Quando nós cremos racionalmente. O que eu quero falar sobre racionalmente com vocês? Abra em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro 2, verso 6 até o 8. 1 Pedro 2, verso 6 até o 8. O que estamos criando na nossa igreja? Estamos criando crentes convertidos ou convencidos pela palavra? Estamos criando crianças realmente que serão convertidas pela palavra ou estão sendo convencidas por movimento, né, pelo
pela alegria só do culto momentâneo. 1 Pedro 2, versos 6 em diante. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os que são rebeldes, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Olha só o 9 agora, hein? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, vamos entender. O que é crer racionalmente? Eu quero que vocês entendam isso, porque isso vai ser passado para outras pessoas. Você tem que direcionar uma pessoa a crer com fé, mas crer com fé racionalmente. O que é o racionalmente? Uma pessoa vai, se converte, aceita Jesus Cristo, né? Por muitas vezes um culto que já é propício para isso, né? Para que pessoas tenham em mente que a salvação vem só de Jesus, vem só através da fé em Cristo. Ali a palavra os convence, realmente. A nós também, nós somos convencidos pela palavra de Deus, ou através mesmo de alguém que tem uma eloquência, um pregador, alguém que pregou a Cristo a nós. Mas o que é se converter mesmo? O que é se converter? Bem, a conversão, talvez vocês que dirigem sabem muito bem, quando você dá uma volta, né, 180 graus ali, quando você converte, quando você entende com razão, quando você usa o raciocínio, você entende, nossa, peraí, alguma coisa iluminou na minha mente. Não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vai viver através de mim e eu quero me converter de verdade, eu quero viver a palavra de Deus. Você vai pregar a Jesus, você vai pregar a Jesus como Salvador, crendo que essa pessoa vai ter a fé em Cristo e se converter racionalmente. Mas por que, se você está falando isso? Porque talvez você vê cultos bonitos, com holofotes, com luzes maravilhosas, que pessoas choram, se derramam na presença de Deus, mas quando passam da porta para fora, esquecem tudo que foi pregado. Por quê? Não estão crendo com raciocínio, mas estão apenas sendo convencidos. E para você convencer alguém, se você tem uma eloquência muito bonita, muito inteligente, é fácil de convencer. Se eu falar para vocês, esse papel aqui, ó, esse papel aqui é azul. Não, mas alguém vai falar assim, não é não. Acabou de falar, não é não. Não, mas esse papel é azul. Sabe o que está acontecendo? Aí na sua tela, a minha tela está um pouco amarela. Aí tá aparecendo para vocês que ele tá meio amarelado, mas é azul. É azul aqui, ó. Azul, está escrito oferta de gratidão, né? Esse azul é um azul muito bonito, é um azul raro, é um azul a qual foi tirado das profundezas do mar, é uma cor rara. E esse azul aqui, quando bate na tela do notebook, ele fica amarelo, né? Até some, ele fica amarelo. Ele é azul. Talvez a pessoa vai entender, poxa, é verdade, hein? Tá falando tão bem, né? Que o negócio é azul. Acho que é azul mesmo. A pessoa vai ser convencida. Mas o que o Marcão acabou de fazer? Não, não é azul. Estou usando meu raciocínio. O que eu estou vendo não é azul. Não é azul. Quando você crê em Deus e prega a fé em Cristo Jesus, você tem que fazer as pessoas levarem o raciocínio delas. Crer racionalmente. O que é um culto racional? Alguém pode me explicar? Pequenas palavras aí, o que é um culto racional? Pode falar. Ordem da essência. Sim.
Consciente. Beleza, ótimo. Uma visão de culto racional. Quando nós temos uma semana pesada, cheia, nossa, aquela semana em que seu chefe cobrou você das 6 horas até as 5h59, você está sendo cobrado. Aí tem um culto na igreja que é às 7h30, e você tem que estar ali presente, você quer estar ali presente. Talvez você está ali presente só o corpo físico, mas sua alma, seu espírito não está nem ali. Você não está entregando o seu culto racional. Você entrega o seu culto racional quando você entrega a sua totalidade, o seu corpo, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, você entrega totalmente a Deus. Quando você entende o que você está fazendo. Às vezes algumas pessoas estão sendo levadas à igreja através só da ação do corpo. E a mente está lá no que vai fazer depois, no que ela vai, aonde ela vai fazer a compra depois dela. O que é isso? Quando você crê com o coração e com a fé verdadeira, você está entregando o seu culto racional, em obediência a Deus. E a graça do Senhor, a fé, é isso. Quando nós cremos com o coração e a fé verdadeira. Por que eu falo sobre fé verdadeira? Vou bater bem nessa tese da doutrina de Jesus Sal. Só a fé. Por que só a fé? Mediante a fé, nós conhecemos a graça de Jesus e nós obtemos a salvação. A fé verdadeira, quando a pessoa entende e em si mesmo ela tem uma conversão das suas atitudes e começa também a pregar a palavra de Deus. O que você talvez tenha visto muito na sua igreja acontecendo. Algumas pessoas não estão praticando da fé verdadeira. Estão apenas praticando da fé, só apenas a palavra fé. Não tem nenhum baseamento do que é a fé para elas. Ah, eu vou no culto. Não, quarta-feira. Estou indo quarta-feira, sábado. Mas sábado não vou começar a ir mais não, porque o pastor só fica fazendo aquela oração de libertação e eu tenho um medo daquela oração de libertação. Nossa, Deus amado, eu não consigo nem ficar na cadeira na hora. Faça com que pessoas entendam que elas têm que praticar a fé verdadeira no momento do culto, a fé racional. Jesus Cristo, ele nos salvou mediante a fé, para que nós tenhamos fé no Filho. Fé no Filho. Contudo, aos que creram, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você vai levar pessoas a se tornarem filhos e filhas de Deus. E como é que elas se tornam filhos e filhas de Deus? Elas têm que crer com fé. A primeira doutrina do Evangelho Quadrangular explica sobre isso, sobre crer com fé. Mas quem deve ser salvo, Wallace? Aí bate num ponto muito difícil, hein? Quem que deve ser salvo, Wallace? Quem que deve ser salvo, Wallace? Abra comigo a palavra de Deus em Romanos 3:23, por favor. Alguém está com alguma dúvida? Eu vou ficar perguntando toda hora para sanar as dúvidas agora. Depois, quando chegar numa hora mais vindoura, eu não vou conseguir sanar as suas dúvidas. Romanos 3:23. Poxa, mas quem que deve ser salvo, hein, nossa? Quem que é o bonito, a bonita que deve ser salvo? Ah, não, sou eu. Eu que devo ser salvo. Eu que compro meu vestido novo, minha roupa nova todo dia. Pode ler, meu querido. 24. Pode ler? Pode ler o 24 também. Sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus. Ó, vou ler um versículo antes para vocês entenderem que os nossos irmãos leram também. Isso é a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bem, todos pecaram, todos nós pecaram, somos pecadores. A palavra fala isso para nós.
Para quem é a graça de Deus? Para quem? Quem que deve ser salvo? Quem que deve ser salvo? Será que é só a pessoa que está indo na igreja? Será que é só a pessoa que... Ah, não vou na igreja não, já creio em Cristo Jesus. Quem deve ser salvo? Aí nem São Paulino. Em vez de criar esperança, só os palmeirenses. Muito ruim. Marcão, atrapalhou a aula. Marcão atrapalhou a aula. Jogou a contenda no meio dos irmãos aqui. Palmeirense ganha aqui. Às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, Adão, no dia que eu ver Adão no céu, vou falar, esse cara é o responsável pela minha não salvação. Não era, olha, se Adão não fizesse isso, como que eu ia conseguir? Como que eu ia conseguir a salvação? Nossa, Adão foi, falar para você, viu? Adão, ele foi, por meio dele, veio o pecado no mundo, mas por meio de um próprio homem também tinha que vir a glória de Deus e também a salvação. Nós cremos que foi através de Cristo Jesus. Bem, para quem é a salvação? Cada ser humano traz em si a semente do pecado, não consegue se afastar dela sozinho. Todos nós trazemos essa semente do pecado. Então, para quem que necessita a salvação? Bem, portanto, o homem é quem necessita da salvação. O homem é o homem em geral. Mas o Wallace é aquela pessoa que matou, roubou, viveu no mundo das drogas. E... Meu Deus, todos necessitam da salvação. Todos, é para todos. Se todos pecaram, para todos também, mediante ao sacrifício de Cristo Jesus, também é a salvação. Mas, Wallace, então a graça é uma coisa fácil, então, de se viver. Espera aí, meu irmão. Espera ainda, como diz na terrinha. Espera ainda. Tem algo a mais. Beleza. Se todos pecaram e é para todos a salvação, como é que nós entendemos que essa pessoa quer a salvação? Ah, aí vem algo precioso aí. Abra comigo aí na sua apostila. Eu estou falando e esqueci de falar a página para vocês. Página 81. Se todos necessitam da salvação, se todos nós, os homens, necessitam da salvação, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lá em João 3:3 fala isso. Então, quem que tem a salvação? Aquele que verdadeiramente nascer de novo. Então todos merecem a salvação. Mas se aquela pessoa não quer nascer de novo em Cristo Jesus, então ela está rejeitando a salvação. Se aquela mãe que abandonou o seu filho não quer ser justificada do seu pecado, não quer nascer de novo, não quer pedir perdão, não quer se reconciliar com Cristo, ela está rejeitando a salvação. Ela não quer aceitar, né, a doutrina da igreja em que prega a salvação, ela mesmo está rejeitando a salvação. Então, para quem é a salvação? Para todos aqueles que reconhecem a Deus como Cristo Jesus e nascem de novo uma vida nova com Cristo Jesus. Vocês estão me entendendo? O Pai? Tá de boa? Eu parei a apresentação mesmo. Não tem nada, só tem a imagem da Nazaré, que doida aqui. Para quem quer a salvação? Para todos que reconhecem e querem nascer de novo. Nascer de novo da onde, gente? Nascer de novo da água e do Espírito. A salvação, a primeira doutrina cardinal, fala disso, mediante a fé em Cristo Jesus, a qual todos devem nascer de novo. Todos devem nascer de novo. Mas nascer de novo, beleza, nascer de novo, passei pela água. Quando você tem o ato do batismo, você entende que a graça de Deus te está transformando numa pessoa nova. Aonde que eu vejo isso? A própria declaração de fé fala disso aí. Tá todo mundo aparecendo na declaração de fé aí? Sim. Sim. A salvação é uma declaração de fé. Salvação por onde? Pela graça.
Nós cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça, que não temos justiça alguma ou bondade em nós mesmos, por onde procurar o divino amparo, havendo que lançarmos-nos, portanto, a inabalável misericórdia e amor daquele que nos comprou e nos lavou no seu próprio sangue, chamando os méritos e a justiça de Cristo, o Salvador, firmados na sua palavra e aceitando o livre dom de seu amor e seu perdão. A própria declaração de fé fala para nós que através da graça, que através da fé em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida. Nós temos uma nova vida. Bem, então, para quem é a graça, para quem é a salvação? Para todos. Se todos pecaram, todos merecem da salvação. Todos merecem de uma nova vida com Cristo. Mas legal, eu estou pregando, mas ninguém quer. Aí, porém, todavia, entretanto, você entendeu. Você está pregando sobre a salvação, mas aquele que reconhece e quer nascer de novo em Cristo Jesus, esse vai ser aceito por Cristo como um filho e filha, porque ele deixou a graça para todos, mas nem todos vão querer ouvir essa sua palavra quando você falar sobre graça. Talvez você já teve algumas experiências sobre isso. Talvez você já teve algumas pregações até mesmo na rua, em evangelismo, em que algumas pessoas até rejeitam o seu jeito de falar, né? Fala, meu Deus, mais um crente fanático fazendo aqui um evangelismo doido aqui. Por que esse cara está se vestindo de peruca e Jesus no meio da rua, com a cruz nas costas? Para que isso? Que Jesus diz para nós, nós devemos pregar a palavra, pregar a salvação de Cristo, a salvação que é em Cristo Jesus, que é imputada através do sacrifício dele por nós. Mas só aqueles que reconhecerem a Cristo como Pai deles, eles vão nascer de novo através do meio do batismo, através de aceitar Jesus, a sua palavra, e aí sim serão chamados como filhos e filhas. Mas todo mundo é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, irmão. Eu sigo lá a Igreja Católica, também sou filho de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que reconhecem o Pai como Cristo, Senhor da sua vida, e querem nascer de novo. E aí sim, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados de filhos e filhas de Deus. Tá todo mundo comigo aí? Sim. Sim. Alguém tem uma dúvida muito grande para fazer? Tô deixando essa aula para dúvidas, hein? Beleza, não tem, então que a gente vai entrar agora. Pode falar. Uma coisa assim, que tá falando a respeito do nascer de novo, né? Nesse caso, fala sobre o batismo. Mas aí também fala sobre o batismo. Então, aí não seria só o batismo, porque a minha dúvida é, as pessoas às vezes que estão aí num leito de hospital, aí aceita Jesus e vem a falecer. Não deu tempo dela se batizar nas águas, mas entra da mesma forma, né? Quando a pessoa não tem condições de batizar, entra do mesmo jeito. Quando você vê essa palavra que Jesus e Nicodemos estavam ali, o cara da sabedoria, hein? Jesus e Nicodemos estavam ali sentadão falando dessa palavra. Você viu Nicodemos caindo na água no mesmo momento para ser batizado? Você viu Nicodemos entrando ali sendo batizado? Você viu, Nath? Nicodemos ali caiu na água ali, deu um tibum. Não, ali. então, é isso que eu tô falando, assim, Não, sim, só tô jogando pra gente poder entender agora, peraí. Sim, não, então, ele não foi. Não foi. Ele era um pai da sabedoria. Uhum. Jesus Cristo, ele disse em nascer de novo por conta também do batismo, mas uma transformação de vida, né, principalmente uma pessoa que está aí no leito do fim da vida dela, né, no leito de hospital ali. O nascer de novo é quando ela reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E ela deixa o passado e tem o direito de se tornar filho e filha. Talvez aquele momento não vai ser o momento em que vai passar pelo ato do batismo, né, congregar, tal. Mas o batismo para nós, eu falo sobre a congregação da igreja,
aqueles que querem ficar na igreja do Evangelho Quadrangular ou qualquer outra igreja, vai ter que nascer de novo também das águas. Mas o nascer de novo que Cristo estava falando ali, né, sobre nascer de novo, sobre ter uma nova vida com Cristo. Então, se a pessoa, a única vez que você vai ver a pessoa na vida dela, você vai pregar para ela, nasce de novo, Cristo Jesus, você não vai ver ela se batizando. Mas se ela aceitar e reconhecer que ela é pecadora e que ela quer ter Cristo Jesus na vida dela, ela já nasceu de novo. Né? Tem o direito, sim, da salvação. Sim. Né, que a gente fica em Beleza. dúvida, né? Mas Deus, meu Deus, não deu tempo naquela pessoa se batizar, Jesus eu não vi. Não, o que Jesus quer falar para nós, fale sobre o novo nascimento em Cristo Jesus. O batismo é apenas um ato que nós temos que ter na nossa igreja, né? Um ato que também está na declaração de fé da nossa igreja, né? Para uma pessoa se tornar membro, ela precisa passar pelo batismo. Mas o que Jesus falou ali na hora para Nicodemos, assim, ó, você tem que deixar essa cabeça dura sua, de sua inteligência, e nasça de novo. Nasça de novo. Não deixe de pregar, seja para qualquer pessoa que for, você que vai fazer capelania, se você tem curso de capelania, vai para dentro do hospital mesmo, vai para dentro do presídio, fala para ele, fala sobre o novo nascimento em Cristo Jesus, fala para ele sobre a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Não deixe de pregar. Talvez você não vai ver, mas a palavra já está sendo pregada através da sua boca. Só deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Respondido aí, Nath? Sim, sim. Sim, Salabim. Vamos lá. Pode falar. Pode falar. Uhum. Joga uma. Pode falar uma. O índio. Uhum. As suas obras. Aham. Uhum. Aham, já ouvi. Já ouvi. Uhum. É muito forte. Uhum. Já respondendo você, vai ter uma aula específica para isso, porque Deus ele se revela também através da natureza. Quando o próprio índio, bem que você tomou o assunto sobre o índio ele tem um poder, ele quer entender o poder da natureza, que ele entende que tem algo sobre a natureza. Portanto, alguns adoram o Deus Sol, o Deus da árvore, ele será julgado por conta dessa teoria, por conta dele entender que tem um Deus. Mesmo alguém que não tenha ido pregar por ela, sim, mesmo alguém que não tenha ido pregar para ela, mas é Jesus que está ali. Ele em si, todos nós temos, né? Todos nós somos pecadores e temos esse anseio de querer entender, saber sobre algo maior. Não estou querendo ultrapassar o que o professor vai falar. É sobre necessidades sobre necessidades gerais e necessidades específicas. Né? O professor, não lembro qual matéria que ele vai ensinar sobre isso. Necessidades gerais. Gerais somos nós aqui. Né? Todos conhecem, sabe quem é Jesus, dá para pregar fácil. O que são necessidades específicas? Deus, ele se manifesta através da natureza. Todos têm na sua mente, falando, principalmente esses povos que são, né, mais isolados, todos têm uma teoria do Deus deles. E Deus ele vai julgar através dessa teoria deles.
Porque Deus ele está se manifestando, mas eles não entendem. Tanto que dentro de alguns povos desses, existem alguns que têm encontro verdadeiro com Cristo, igual Paulo teve ali, ó. Claro que Paulo ali, infelizmente, ficou cegão, mas alguns têm um encontro verdadeiro com Cristo. Cristo se manifesta de alguma forma para eles, e alguns acabam sendo mortos por causa disso. Então, Deus ele vai se manifestar através da natureza, ele já se manifesta através da natureza, e eles vão ser julgados por causa disso. Mas, o que Deus fala para nós, aí vem para nós uma mensagenzinha, que nós devemos pregar a todos os povos. Devemos pregar a todos os povos. Tem alguns missionários que ainda não foram em alguns lugares, porque não tomaram a coragem ou não tem algum respaldo de seus países, né? Principalmente alguns países que são totalitários, né? Alguns países que creem em algumas culturas indígenas ou até mesmo culturas africanas. Não deixam um povo entrar lá. Eu já vi até o caso, o relato que você falou, de um missionário que foi e acabou sendo morto, né? Mas, não querendo ultrapassar a aula do professor que vai falar sobre necessidades, mas já ultrapassando, Deus, ele tem essa visão do julgamento futuro. Ele se manifesta através da natureza. E esses povos, eles veem a manifestação de Deus. Só que, infelizmente, eles não entendem que é o Deus verdadeiro, Deus, o Deus grandão, né? Mas eles creem em um Deus. Até mesmo o ateu que não crê, ele crê numa tese dele. Ele vai ser julgado pelo que ele entende. Então, todos serão julgados pelas suas atitudes ou por que eles creem. O que nós devemos fazer, né? Se você não quer ir nesses povos indígenas, ore para que Deus levante pessoas que possam ir até esses povos. Ah, mas eles vão lá, mas eles vão morrer. Mas eles sentiram a causa de Deus, eles estão indo fazer o que Deus mandou eles fazerem. Tanto que essa pessoa que foi morta, eu lembro dessa causa desse pastor, desse missionário, né? Jovenzinho. Ele foi porque ele realmente sentiu o chamado de Deus que ele tinha que ir, de algum jeito. Ele não chegou até lá, não conseguiu chegar, mas ele respondeu o chamado de Deus. Então, já ultrapassando tudo, eles vão ser julgados pelo que ele entende sobre natureza. Deus ele se manifesta através da natureza, visão geral. Se não me engano, é isso. Visão geral, visão específica. Pode falar. Sim. Aham. Uma caixa, né? Aham. Aham. Deu para entender? Boa, boa, de boa. De boa, então, de boa. Lembrando, trazendo para nós, alguém tem mais alguma coisa para falar, irmão Rogério? Essa aqui, ó, professor. Pode falar. Eu tive uma experiência com meu pai. Meu pai, ele era um bandista, mexia com banda, esses negócios. E por muito tempo, até eu mesmo estava sendo doutrinado para dar continuidade. Que quando o meu pai faleceu, no ano de 2011, de 2009 para 2010, o meu pai estava com uma doença, ele estava passando por um processo de radioterapia, quimioterapia. Aí ele teve um problema lá também de apêndice lá, teve que fazer uma cirurgia. Mas dentro desse tempo que ele estava fazendo a radioterapia, uma semana antes do meu pai falecer, o meu pai ele era muito usado pelo inimigo mesmo, porque ele fazia coisas, o inimigo, através da vida dele, fazia coisas que surpreendentes, sabe? E uma semana antes dele falecer, uma irmã da Deus é Amor, ela perguntou para ele se ele não queria aceitar Jesus, né? E meu pai falou para essa irmã, porque ele ainda estava aqui no bairro, aqui, andando aqui, e falou assim, ó, eu vou na igreja, se o pastor fizer o apelo, eu vou aceitar Jesus. Só que a irmã pelejou, essa irmã é viva, é o testemunho vivo, ela mora aqui no bairro, ela pode contar isso, eu não estou jogando conversa. Falou com o pastor, mas o pastor não fez o apelo. Aí quando foi na outra semana, uma semana antes dele partir,
essa irmã chegou e fez o convite para ele, e ele falou que ele não ia poder ir por causa que ele não estava aguentando, por causa das reações lá da químio, da rádio. Falou que ele não estava aguentando. E a irmã fez um apelo para ele. Falou assim, mas, seu Vicente, se o senhor quiser aceitar Jesus aqui agora, Jesus aceita. O senhor quer aceitar Jesus, seu Vicente? Diz ela que naquele dia, o meu pai aceitou Jesus e foi para o hospital. E isso era uma coisa que eu trazia comigo há muito tempo, porque eu me converti no ano de 2013. Meu pai morreu em 2010 para 2011. E quando eu me converti, ficou aquele negócio no meu coração. Pô, será que eu vou chegar na glória e não vou ver o meu pai? Porque eu vi meu pai fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Né? E num dia que eu estava numa oração no monte com um irmão, o irmão falou, vamos fazer uma visita na casa do amigo ali. Ele fez uma cirurgia e era o marido dessa mulher. E essa puxava aqui dentro de mim, ela veio e me trouxe à luz essa revelação do que aconteceu com meu pai. Meu pai não teve tempo de ser batizado. Entrando naquele assunto de Nicodemos. Eu creio. Sim, obrigado. Obrigado, irmão Rogério. Obrigado aí pela experiência. Eu gosto de experiência, eu gosto que vocês falem sobre experiência, que é muito bom, deixar a aula com mais conteúdo. Obrigado por você ter abordado sobre essa experiência que o senhor teve. Só que eu quero deixar bem enfatizado para vocês sobre o batismo, né? Que ainda nem tinha entrado sobre o batismo. O batismo vai vir na próxima aula. Eu acho que eu não vou conseguir passar o Jesus batiza hoje. O batismo é algo que está dentro da nossa declaração de fé e também das outras declarações de todas as igrejas, para que nós possamos nos tornar membros em Cristo Jesus, claro. É claro que para um membro quadrangular ele precisa ser batizado, já está na palavra, está na doutrina da quadrangular. Tem alguns que não vai ter tempo, como o irmão Rogério acabou de falar. Mas Jesus, ele não deixa só isso escrito lá para Nicodemos, que você possa interpretar essa palavra. Eu não vi Nicodemos batizando na frente de Jesus, mas eu entendo que Jesus, ele deixou ali a palavra, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Mas qual que é a água? A própria água estava na frente dele, uma água que ele nunca ia mais ter sede, e ele ia viver uma nova vida em Cristo, a própria água. O próprio Espírito manifestado em carne estava na frente dele, que era o próprio Jesus. Então, Jesus está falando o que para Nicodemos? Você tem que me aceitar e nascer de novo na minha vida, em mim. Tem que deixar o Senhor da sua vida. O batismo para nós, claro que está pautado na doutrina da nossa igreja, está pautado na declaração de fé, mas não pensem com isso, com essa cabeça, com essa mente. Mas, claro, leve pessoas para sua igreja, para transbordar aí de gente, fazer um batismo maravilhoso, até dezembro, 5.000, que é... acho que a quadrangular está falando sobre isso até mais. É algo que nós precisamos fazer, sim, né? Algo que é um processo que tem que ser feito, mas não deixe na cabeça de vocês que se vocês só derem uma palavra e nunca mais verem essa pessoa não vão viver com Cristo, né? Não vai ter uma nova vida com Cristo. Façam o que Jesus mandou vocês fazerem. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Wallace. Pode falar. Até mesmo quando Cristo estava na cruz, né, um dos ladrões, a gente não viu ele ser batizado, mesmo assim, Cristo falou para ele. E como o ato dele, né, até o final da noite, ele estaria com o Pai no reino. Tá aí mais um pedacinho. É isso mesmo. Pode falar. Eu estava lendo esse versículo que o irmão acabou de falar do ladrão. Estava lendo agora. Realmente eu concordo com ele. Fala mesmo. Posso ler? Pode, por favor. Lucas 23, 42, 43. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão falando. Jesus lhe respondeu: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então ele aceitou Jesus e se arrependeu dos seus atos. Isso aí, minha amiga. Isso aí. E ali ele nasceu de novo. Vocês concordam comigo? Ele nasceu de novo. Ele teve uma nova vida, uma vida de eternidade ainda. Então, o processo, vou deixar bem claro para vocês. Eu não estou pregando contra o batismo, não. Pelo amor de Deus, entenda isso. Eu sou super, tem que ter, é óbvio, mas não deixe isso que seja uma limitação para o seu evangelho não fluir.
Talvez você não vai conseguir levar pessoas a se batizar, mas você vai conseguir levar pessoas a ouvirem a palavra do Senhor através da sua boca e um dia elas vão se converter. Se elas vão se batizar ou não, isso é o processo delas com Deus. Amém? Vamos continuar aí? Galera, quero que vocês prestem bem atenção aí no que eu vou falar agora. Esse quadrinho que eu coloquei, eu facilitei a vida de todo mundo. Porque tem algumas coisas dessa aí dentro da sua apostila. Na página 32, 84, 85. Bem, vamos entender. Eu deixei aí bem simbólico aí para vocês não se perderem. Por quê? A primeira doutrina do Evangelho quadrangular, que é a doutrina Jesus salva, nós temos que entender Jesus Cristo Salvador em alguns aspectos simbólicos que tem na visão de Ezequiel, a qual a Aimee Semple McPherson também teve, né, foi levada pelo Espírito e entendeu consigo que toda aquela visão estava falando de Cristo Jesus. E o primeiro que nós temos que entender aí, que foi descrito no capítulo, lá no livro, que em primeiro lugar, o rosto de homem, o qual simboliza Jesus Cristo, é Jesus Cristo, o Salvador. Então, aquele rosto lá que ela viu é o próprio Jesus Cristo Salvador. E como Jesus Cristo Salvador? Deixa eu aceitar aqui nosso irmão aqui. Jesus Cristo Salvador. A Geise que está entrando, tá, gente? Só para avisar. Ela está entrando pelo Emerson aqui. Aí, como que nós temos a visão de Jesus Cristo através do rosto de homem? O rosto de homem, ele simboliza Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo foi o homem perfeito, ideal, santo, irrepreensível, modelo para todas as criaturas humanas, para ser o Salvador justo, que justificou a muitos em lugar do homem, com o propósito de salvá-lo à perdição eterna. Eu falei um pouquinho antes. Por quê? Por meio de um homem entrou o pecado no mundo. Então, por meio de algum homem, deveria entrar a salvação também. A palavra de Deus fala isso. Então, Jesus Cristo é o próprio homem. E ali na visão tem o rosto de homem. Então, quando eu falar assim, rosto de homem, é Jesus Cristo, o Salvador. Beleza? Ali, simbolizando Jesus Cristo Salvador. A própria apostila fala disso. Cristo teve de deixar sua glória e se manifestar em carne como homem para poder cumprir o plano de Deus. Então era um plano de Deus e ele cumpriu. Ele tinha que cumprir como? Como um anjo celestial, o mais bonitão ali. Não, ele tinha que ser como homem. Ao nascer, Jesus assumiu a forma humana e passou a viver de acordo com essa segunda face de sua dupla natureza, com o propósito de viver debaixo das mesmas fraquezas que o homem e sendo tentado em tudo, porém sem pecar. Um homem justo, né? Um homem perfeito, irrepreensível, santo, modelo para todas as criaturas humanas. Esse quadrinho aí que eu coloquei, não tem, tá? Foi algo que eu coloquei no meu slide. Todos estão vendo aí bonitinho? Dá para entender mais ou menos, dá para simplificar. Só que dentro da apostila tem algo mais escrito, que você possa entender melhor. O quadrinho eu mais simplifiquei. Esse quadro não é o quadro que eu vou mandar para vocês ainda. Eu vou mandar um quadro mais simplificado ainda, que você vai entender tudo. Vou entender o que, Wallace? Bem, aí na doutrina de Jesus salva, eu preciso entender que o rosto de homem significa Jesus Cristo Salvador, né? Que era um homem irrepreensível. Mas qual é o evangelho que foi escrito, né, sobre Jesus salva? Você vê que não tem uma ordem ali, a Bíblia não é, essa Bíblia nossa não é uma ordem cronológica. Alguém já teve a experiência de ver uma Bíblia em ordem cronológica? Alguém já pegou uma ordem cronológica? Só aplicativo, né? Depois pesquisem. Aplicativo tem. Cronológica, né? Cronológica, né? Você vê que a ordem cronológica é através dos escritos. Então, veio antes, né? Você vai ver que tem capítulo de Jó, que veio antes, capítulo de Salmo. Isso aí eu não vou falar para vocês, que aí vocês têm que ter no estudo de Bíblia, né? Vai ter alguma aula, já deve ter alguma coisa sobre Bíblia com vocês. Então, tem essa Bíblia cronológica aí. E a ordem cronológica da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, então vem o livro de Lucas antes. Então, o livro de Lucas, para nós, é Jesus salva.
Você vê que não está na ordem, né, da nossa Bíblia. Jesus salva é o primeiro. A qual Lucas escreveu, né, sobre Jesus salva, e ele é dirigido especialmente para quem? Para qual povo? Para qual linguagem? Para os gregos. Poxa, mas para os gregos? Por que para os gregos? Nós vamos entender isso aí. Se você voltar um pouquinho antes, você já vai entender. Lembra que o rosto de homem, Jesus Cristo tinha que vir e tinha que ser um homem irrepreensível, santo, modelo ideal, perfeito, para todo ser humano ali, um salvador justo. Os gregos, eles acreditavam na teoria de um homem perfeito, né? Alguns sabem, alguns sábios aí, os gregos eram pessoas cultas, pessoas inteligentes, então eles acreditavam em um homem que era o cara da vez, sabe? Aquele filósofo da vez. E Jesus, ele veio mostrando que ele era o cara da vez, que ele era um modelo santo e irrepreensível. Então, Lucas, ele dirigiu o seu livro aos gregos, cuja missão era melhorar o homem intelectual e fisicamente, e cujo ideal era o homem perfeito. Onde está isso aí na sua apostila aí? Aí na página 85 mesmo está falando um pouquinho. Lucas, ele fala do Filho do Homem, cujo ministério era voltado para a salvação. A educação para os gregos era muito importante, vendo sua incapacidade de salvar a humanidade por meio da sua educação. Muitos filósofos gregos viram que a única esperança de salvação era a vinda de um homem divino. Olha só. Lucas foi direto. Vou escrever para esse povo aqui, vou mostrar que Jesus era esse homem divino. Só que esse homem divino, ele veio numa forma de ser humano também. Uma forma de ser humano, só que ele não teve pecado. Ele foi sem mácula. Bem, Lucas, ele apresentou Jesus como o homem divino, o representante, o salvador da humanidade, ou também o filho do homem. Todos estão comigo? Tá dando para entender? Tá dando uma luz aí na cabeça? Tá pintando aí uma lâmpadazinha? Sim. Beleza. Sim. Show de bola. Vamos lá. Ainda no meu quadrinho, também misturando aí com a apostila de vocês, o evangelho, ele era direcionado aos gregos. Essa visão do homem Jesus era facilmente entendida por eles devido à sua própria busca constante em melhorar o homem. Então, beleza. Já entendemos. Olha aí, hein? Já passamos bastante coisa. Já entendemos que Jesus salva, é a cor vermelha, né, a qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Nela tem o rosto de homem. Mas homem, quem que era esse homem? Jesus Cristo Salvador. Então a Aimee não viu um homem apenas, ela entendeu que Jesus Cristo ali estava sendo representado no rosto de homem. E o evangelho que foi escrito? O evangelho qual escreveu Lucas. Lucas, que escreveu especificamente numa tradução, numa linguagem para um povo. Qual povo era esse? O povo grego. Nossa, Wallace, mas agora você bugou minha cabeça, é muita coisa, você está falando demais. Está 220 por hora, é fácil de entender. Você vai ver no próximo quadrinho que eu vou mostrar para vocês, que tem uma ligação fácil de entender. Pegou o quadrinho, já entendeu todas as cores, tudo que tem que ser feito, todo o evangelho quadrangular ali. Então, rosto de homem, Jesus Cristo Salvador, evangelho de Lucas, a qual ele escreveu para os gregos, que mostrava o Filho do Homem, ou o homem divino. Beleza, temos que representar a salvação, né, através de algum símbolo. Qual símbolo esse que nós iremos representar a salvação? Vou mostrar aí para vocês na página. Abra comigo na página 89. Por que eu estou pulando algumas páginas? Tem muito conteúdo. Se você quiser ali pegar um estudo só você, essas páginas que eu estou pulando aqui, pode pegar à vontade. Ele vai falar um pouquinho mais do Filho do Homem, ali vai falar um pouquinho mais da linhagem de Cristo, né, que também veio de uma linhagem humana, né? Maria teve ali a promessa, um filho, mas beleza. Temos que ter um representante, um símbolo para a nossa igreja do Evangelho Quadrangular. O que representa para nós Jesus Cristo como Salvador? A cruz. A cruz, ela foi só oficialmente considerada como símbolo do cristianismo por volta do ano de 350. A cruz é o símbolo de nossa salvação. E ela não é uma cruz com Cristo deprimido, morto ali, sangrando, não.
A cruz para nós é uma cruz vazia, ela está vazia, porque Cristo não está mais pregado na cruz. Cristo vive para nós. Bem, na sua página, ainda aí no 89 e no 90, fala sobre a cruz na doutrina quadrangular. Como em todas as doutrinas cristãs, o símbolo da salvação da humanidade, pois foi usada como o altar para o sacrifício de Cristo em nosso favor. Então, ela é o símbolo da redenção de Cristo para conosco. Então, vamos lá. Pega o gancho aí. Pega o gancho. Rosto de homem, Jesus Cristo Salvador, a qual Lucas escreveu no seu evangelho para os gregos. Lá ele representou um homem, que é filho do homem, e também um homem divino, a qual também Jesus salva e mostra para nós um símbolo. O símbolo é a cruz, que está vazia. Está vazia. Ah, mas a cruz então é apenas um símbolo. Apenas um símbolo, então. Há em muitos lugares uma veneração sobre a cruz, devido à falta de discernimento de quem a usa ou adora. Se formos analisar mais profundamente, ela era feia, mal feita, e depois da morte de Cristo, totalmente suja e ensanguentada, mas não é dessa forma que a vemos muitas vezes. Hoje em dia, ela é feita geralmente de metais preciosos, ouro, prata, e não de madeira, sendo normalmente esculpida de forma glamurosa, requintada. A cruz hoje é ostentada como se fosse ela responsável para a nossa salvação. Olha aí. Só que ela foi apenas o palco onde a trama foi encenada. Não é a cruz que nos salva, mas quem foi morto sobre ela. Não é a cruz que nos salva, mas quem foi morto sobre ela. Vou repetir de novo. Não é a cruz que nos salva, mas quem foi morto sobre ela. Se você quiser grifar aí, para você pegar aí no gancho aí, não é a cruz que nos salva, mas quem foi morto sobre ela. A cruz está vazia. O poder da cruz não está nela mesma, mas naquilo que ela representa. Então, para nós é apenas um símbolo que representa algo. Ela não é ela que salva. Como o padre faz assim, né, para espantar o demônio lá, bate na cabeça da pessoa com a cruz lá. Não é ela que salva, ela é apenas um Cristo, ela é apenas um símbolo que representa para nós que Jesus Cristo salva. E ele não está mais na cruz, a cruz está vazia. Vamos lá para a última coisa, para vocês entenderem aí, por vez. Qual é a cor simbólica que tem na nossa bandeira? É a cor vermelha, né? A cor vermelha escarlate, que tipifica o sangue derramado do Filho do Homem. O escarlate que faz correr a límpida corrente carmesim do Jardim do Éden para a cidade quadrangular. É a primeira faixa da bandeira, de baixo para cima, e assim colocada, pois a salvação é a fase mais importante. É o quê? O alicerce cristão. Olha aí, agora eu vou dar uma paradinha aqui para vocês entenderem. Como eu estou falando desde o começo da aula. Por que que a Aimee colocou primeiro a cor vermelha embaixo da bandeira? E ela fala que é de baixo para cima que começa. A base da nossa salvação é Jesus. Nós cremos em Cristo, mediante a palavra de Deus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Então, ela é o alicerce mais importante da nossa salvação. Não, o alicerce mais importante da minha salvação é quando eu falo em línguas, no reteté, no manto do culto, do mistério da Santa Ceia. Não. O alicerce mais importante da nossa salvação, que é colocado em primeiro lugar ali, é Cristo. É Jesus salva. Ok? E a cor vermelha, ela representa isso para nós. A cor vermelha por quê? Porque significa o sangue derramado de Cristo Jesus por nós, uma cor vermelha escarlate. Até mesmo na sua página aí está falando um pouquinho sobre a cor vermelha. Cadê? Tem a capacidade de atrair para si todos os olhares, porque ela é uma cor forte. Olha aqui, ó, se quiser ver aí minha... Ela é uma cor forte. Quando você vê essa cor vermelha, te chama muita atenção, pois ela exerce um enorme fascínio, né, sobre os homens, sobre o olhar. Ela foi colocada como primeiro ali. Ela é a mais importante. Então, ela é a primeira que deve ser notada na bandeira. A gente olha a bandeira assim, você já tem que bater o olho na vermelha. Ela é a primeira doutrina para nós.
primeira doutrina cardinal. Claro, né, como fácil para bons entendedores, ela já é ligada através da cor do sangue derramado por Cristo por nós. Na bandeira quadrangular, o vermelho ele é o primeiro, então ele é o alicerce de todos os cristãos. Se você quiser grifar essas palavras-chave, você como um bom tá fazendo sua exegese aí do texto aí, tá tirando algumas palavrinhas-chave para você, tem essas palavras-chave aí. A salvação é o maior de todos os milagres concedidos ao homem e a maior prova de amor inexorável de Deus por nós. Tá todo mundo comigo? Alguém tem alguma perguntinha? Fale agora ou cale-se até já. Ô, Wallace, minha dificuldade aqui é com a apostila. Eu fui buscar a apostila ontem lá na sede lá, mas me deram a apostila errada. Eu tô só acompanhando. Você tá em qual apostila você? Me deram uma apostila aqui com a e-mail na frente aqui, ó. Só que não tá batendo com o que tá sendo falado. Dá pra ver. Ela tá em algumas páginas diferentes. Eu tô olhando também através dela. Esse pedaço que eu tô aí tá a partir da página 58. Depois você abre lá. Tá a partir da página 58. Aí tá falando sobre a salvação, tá falando sobre a cor, todos esses pedaços que eu tô falando aí. Mas tá de boa. Tranquilo. É fácil de entender, gente. Muito fácil. Alguém tem uma pergunta a mais? Vou começar a perguntar, hein? Então, vamos lá, então. Vou começar a perguntar. Irmã Milene, paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz, vamos lá. Eu quero saber de você, minha querida, qual é a cor simbólica da nossa bandeira do Evangelho Quadrangular que representa a primeira doutrina cardinal que nós estudamos hoje em aula, por favor? É a vermelha. A vermelha, com certeza, correto. E ela é o alicerce de todos nós, cristãos. Eu marquei aqui no meu caderno. Eu escrevi aqui o que você falou. Isso aí. Vamos lá, irmã Denise, a paz do Senhor. Opa, paz do Senhor. Vamos lá, eu preciso saber como que é a representação do rosto que está no nosso Evangelho Quadrangular, a qual a doutrina cardinal é a primeira, Jesus salva. Eu quero saber qual que é o rosto para nós. O rosto de um homem. O rosto de um homem. Esse homem era um homem repreensível, tinha que ser imaculado, sem mancha, sem pecado, e ele simboliza Jesus Cristo, o Salvador. Beleza? Vamos lá. Tem mais aqui. Eu preciso saber, meu irmão. O Wesley já falou. Irmã Silvana. Paz do Senhor, minha irmã. Deixa eu ver se a Silvana tá. Pode ligar o fone aí, irmã. Tô te ouvindo, não. Qual, Silvana? Agora sim, é você mesmo. É Silvana Maria, não é Silvana Teixeira, não. Vamos lá. Silvana Maria. Irmã Silvana, eu preciso saber o Jesus salva. Ok, já entendemos que é o rosto de homem, a cor vermelha. Só que tem um pequeno detalhe aí. Ele foi escrito em algum livro da Bíblia. Eu preciso saber qual que é o livro da Bíblia em qual é a primeira doutrina cardinal que nós estudamos hoje na aula. Qual que é o nome desse livro? Lucas. O livro de Lucas, a qual o evangelista Lucas ali representou Jesus Cristo salva. Só que aí ele escreveu de uma forma... Obrigado, irmão Silvano. Ele escreveu de uma forma, uma linguagem, uma tradução, né? Breno, eu queria saber para qual povo que ele escreveu. Por favor, fala para conosco. Só um momento. Deixa eu só confirmar a informação. Confirmar a informação. Não joga no Google não, hein? Prometo não jogar. Você tem apostila, mas eu tô escrevendo tudo. É isso mesmo. Ou só grifa, escreve, replica, põe aqueles negocinhos de colar na parede, na porta do... Breno, Lucas, ele escreveu, né? O evangelista Lucas escreveu
para um determinado povo, uma determinada cultura, uma determinada linguagem. Qual que é o nome do povo, por favor, a qual Lucas escreveu, querido? Isso aí vai entrar na mente de vocês. Pode falar, Breno. É o Breno, é o Breno. Hein, ô louco? Ah, tempo. Ô, gente, acho que não tá aqui, não. Acho que não tá aqui, não. Vai cair a conexão dele, vai cair a conexão dele. Caiu a conexão. Ah, tá nóis. Ô, gente, ele não tá aqui, não. Deixa essa no ar. Deixa essa no ar. Ele tá ali, o quadradinho dele tá ali. Na hora que ele voltar, deixa que ele responde essa aí. Ele tá procurando. Deixa que ele responde essa aí. Deixa que ele responde essa aí. Beleza. Eu quero saber, ainda dentro do Evangelho Quadrangular, a primeira doutrina cardinal da nossa igreja, Jesus, ele é representado, né, através do livro de Lucas, e ele tem um nominho específico dentro do Evangelho de Lucas, um aspecto dele. O que é o aspecto dele? Dentro da apostila, dentro do livro, tem isso, né? Ele era representado como filho de quem? Do quê? Por favor, irmão Wesley. Ele é filho de alguma coisa aí. Vamos lá. Vamos lá. Lucas. Homem perfeito. Homem perfeito ali. Tem um aspecto, o Evangelho de Lucas conta sobre isso. Ele é filho... Pode pedir ajuda aos universitários? Pede ajuda aos universitários, vamos ver se alguém está pronto, disposto a falar. Wallace, desculpa a demora, tá? O Breno voltou. Eu não funciono sob pressão. É filho do homem? Aguenta aí, Wesley. Filho de Aí, Deus. Ó, você acredita? Deus. Quem dá mais? Filho Filho do homem, filho de Deus. Filho do homem, filho de Deus. Filho do homem. Qual? Filho do homem. Filho do homem. A qual universitário você vai se apoiar Filho do homem. na palavra, irmão Wesley? Filho do homem, meu filho. É Filho isso aí. do homem, tá aqui, ó, achei. Filho do homem. Ele é o filho do homem. Esse é o aspecto, né, que ele tem dentro do Evangelho de Lucas. Ele era filho do homem. Ele tinha que vir como homem, né? Senão, não é que ele é só um homem divino. Ele também era filho do homem. 100% homem, 100% divino. O Breno voltou. Vamos lá, Breno. Evangelho de Lucas. Escreve diretamente para os gentios, aqueles que não possuem tanto conhecimento da palavra. Você foi além. Vamos lá. Gentios. Os judeus é um. Gentios era outro povo, a qual tinha uma linguagem específica. Aí eu falei para você que essa linguagem específica tinham filósofos, doutores da lei, pessoas estudadas. Aí tem a palavra de um país que junta com essa pessoa. Danone. Quem mais falaram aí? Um Danone. Um Danone é sacanagem. Danone. Aí eu vou e respondo da net, ó, eu tô errado, tá vendo? Melhor ainda, ó. Ele era um médico instruído, então ele tinha que pregar para pessoas que eram instruídas, que eram inteligentes, que eram sábios. Sim. E esse povo era o povo grego. Aê, meu irmão! É o povo da Uhul! Viu? Entendeu, gente? Então, lembra da prova, gente, do grego. Grego. A dica da Fernanda foi ótima. Não, sensacional, que isso. Povo da net, sem dúvida. É boa. Gente, eu vou pegar mais ou menos o gancho como vai ser, como é fácil de se estudar. Quer ver como que vai ser fácil agora? Presta bem atenção no slide que eu vou colocar para vocês. O jeitinho que eu falei agora nas perguntas, tá dentro de um slidezinho que eu vou mostrar para vocês agora. Todo mundo tá comigo aí? Tá todo mundo? Apareceu para todo mundo? Ok. Sim. Aqui para mim ainda não. Vamos lá, eu volto aqui e aparece de novo. Para mim também não. Para mim também não. Vamos ver. Então peraí. Já sei o que eu fiz aqui. Eu interrompi aqui, ó. Deixa eu jogar de novo na janela aqui. Aqui. Vamos lá. Fácil de entender. Apareceu? Agora sim. Vamos lá.
Presta bem atenção agora. Presta atenção no prof aí, rapidão. Vamos lá. Tem uma ordem cronológica a qual a gente está estudando e que o Evangelho Quadrangular também segue. Qual que é a ordem cronológica? Só escuta agora. Só cancela aí o áudio para vocês me ouvirem. Vamos lá. Ordem cronológica. Estamos estudando a primeira doutrina do Evangelho Quadrangular, ok? Primeira linhazinha aí que eu coloquei para vocês. Por quê? Aí está inverso, certo? A bandeira é inverso do que está aí. É só para vocês entenderem melhor. Ordem da visão de Ezequiel e que a Aimee também foi levada pelo Espírito Santo a ter essa mesma visão, esse entendimento. A primeira doutrina cardinal, é a primeira visão, a primeira ordem, ok? Qual é o rosto que nós entendemos como base da primeira doutrina cardinal? O rosto de homem, a qual a gente estudou, que é Jesus Cristo ali. Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo o quê? Calma aí que a gente já fala. Bem, rosto de homem. O evangelho a qual está escrito, está descrito sobre Jesus Cristo como homem, né, filho do homem, é Lucas. E Lucas, ele escreveu para algum povo. Ele era um cara muito instruído, ele era médico, inteligente, sábio, então tinha que ter uma pessoa sábia para escrever com palavras sábias. Lucas escreveu aos gregos. Nessa mesmo evangelho, como eu já falei, Jesus, ele é o filho do homem. Esse é um aspecto dele. Preste bem atenção. Tem diferença entre Jesus e o significado. Jesus é apresentado em um aspecto no livro. Filho do homem. Ele é filho do homem. Também um homem divino, mas filho do homem. Beleza. Dentro ainda da primeira doutrina, nós temos como entendimento um símbolo, que é a cruz, que representa para nós salvação, né? E redenção dos nossos pecados. A cor específica da primeira doutrina é a vermelha, escarlate, ou sangue carmesim ali, que representa para nós aquele vermelho bonito que chama atenção. Jesus é uma coisa, filho do homem. Mas o significado de Jesus dentro da primeira doutrina é Jesus Cristo, o Salvador. Deu para pegar o gancho aí? Vamos lá. Primeira ordem, primeira doutrina cardinal, o rosto é de homem. O evangelho é Lucas que descreveu ali os gregos. Jesus é representado, o aspecto dele dentro da primeira doutrina, dentro do evangelho de Lucas, filho do homem. O símbolo é a cruz que traz para nós salvação, sentido de salvação. E a cor ali é escarlate, ou vermelha, ou carmesim, que representa aquele sangue derramado por nós na cruz do Calvário. E o significado é Jesus Cristo, o Salvador. E aí, deu para abrir mais a mente aí? Deu para entender mais ou menos o quadrinho? Deu para entender a aula inteira só no quadrinho? Quem entendeu mais ou menos aí? Deu para entender? Ficou claro, hein? Show de bola, eita agora. Claro. Já printei aqui já. Ó, show de bola. Eu vou mandar esse quadrinho para cada um. Eu já vou mandar no grupo lá. Bem, para a primeira aula, já deu para abranger bastante coisa. Né? Ali a Gabriela falou, show de bola. Alguém desligou o celular, foi o Hermes, caiu. Bem, quando eu perguntar assim novamente, deixa eu parar a apresentação aqui. Gabriela, por favor. Paz, senhor. Eis-me aqui, diga. Eis-me aqui, diga-me. Vamos lá. Eu preciso saber, não se confunda, hein? Não se confunda. Jesus é filho do homem, na visão do Evangelho de Lucas, né, representado. Só que eu quero saber o significado do que é Jesus, na primeira doutrina cardinal que nós estudamos hoje. O significado. São duas palavrinhas aí, fáceis. Senhor e Salvador? É isso mesmo. É isso mesmo. Jesus Cristo, só que deixe só o Salvador. Só o Salvador. Jesus Cristo, o Salvador. Então, Jesus ele é o Filho do Homem, só que o significado dele para nós é Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo salva, ok? Essa é a primeira doutrina. Okay. Meu irmão Reinaldo, obrigado, Gabriel. Meu irmão Reinaldo, a paz, senhor. Senhor, pode falar. Tá pegando, ó. Tá pegando aí, hein? Pegando aí. Vamos lá. O Evangelho de Lucas representa Jesus Cristo Salvador, né? Significa para nós. O aspecto é o Filho do Homem, ok? Eu quero saber
a cor que representa, só que eu quero com nomes, né? Com nomes, igual estava no quadrinho, ou algo que você lembrar. A cor e os nomes que você lembrar sobre a cor, para mim, por favor. Que representa para nós. Pode falar. Escarlate, vermelho ou carmesim? Carmesim. Carmesim lembra o quê? Sangue. Sangue. Derramado por nós na cruz do Calvário. Obrigado, meu irmão. Deu para já entender aí? Pegou como vai ser a noção da prova aí? Fácil? Tranquilo. Fácil. A Priscila tá levando a aula até às 10 horas, não tá levando? Tá, né? Tá, ela começa às 8. Nossa. Vamos lá. Essa primeira aula de doutrina é da primeira doutrina do Evangelho Quadrangular. Eu quero com vocês dar uma pincelada. Você viu que eu nem fiz intervalo, que não vai dar tempo de intervalo. Quero dar uma pincelada com vocês em Jesus Cristo batiza. Batizador com o Espírito Santo. Todos de acordo até 10 horas? Ok. Beleza. Vamos lá. Já eu mando para vocês essa imagenzinha aí. E para os que eu não perguntei, eu vou perguntar agora no fim da aula da segunda aula, tá bom? Vamos lá, segunda doutrina cardinal. A página de vocês é página diferente. A página 95. E nosso irmão tá com a outra apostila, é a página 65. Então, já aprendemos sobre a primeira doutrina cardinal, agora vamos aprender sobre a segunda doutrina cardinal, que é Jesus Cristo, o batizador no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Vamos lá. Jesus, ele é representado e apresentado, né, para nós como batizador com o Espírito Santo. Nós entendemos como um revestimento de Deus. Grava essa palavrinha aí. Revestimento de poder. Revestimento de poder. Eu acho que tem na apostila de vocês, sim. Cadê? Revestimento de poder prometido por Jesus. Revestimento de poder prometido por Jesus. Bem, Jesus, na sua ascensão aos céus, ele prometeu que ele iria estar com os discípulos, e era para os discípulos estarem juntos, até ele descer dos céus. Mas descer como? Como? O que viria nos discípulos, ou ali naquele lugar que eles estariam juntos? Jesus, ele é o providenciador da promessa de selar os crentes com o Espírito Santo. Onde está isso? Em Efésios 1:13. Depois você abre lá, escreve aí, para você guardar na sua mente aí, em algum estudo. Por quê? Nós temos que entender Jesus Cristo salva. Já entendemos a primeira doutrina e a segunda doutrina, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que ele prometeu. É uma promessa que ele fez. É uma promessa em que alguns já desfrutaram e outras pessoas ainda vão desfrutar. Ou até mesmo pessoas vão buscar, através da sua vida, sobre batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo. O cumprimento da promessa foi realizado após a ascensão de Jesus. Então, essa promessa de que Jesus viria com um revestimento de poder do alto já foi cumprida, já foi selada. Então, nós temos que buscar ela nas nossas igrejas. Você pode até ver que algo que conquistou a vida de Aimee Semple McPherson foi isso, foi uma descoberta sobre o revestimento, o falar em línguas, ou manifestar a presença do Espírito Santo, algo que deixou ela em dúvida, falando, nossa, nunca vi isso, algo diferente, eu quero aprender sobre isso, quero buscar isso. Isso foi um diferencial no ministério dela. Isso foi um diferencial para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso é um diferencial da Igreja do Evangelho Quadrangular. Se algo na sua igreja, meu irmão, aí eu vou vir deixar para você, se algo na sua igreja não está fazendo mais momento de busca do Espírito Santo, não está fazendo mais momento de presença do Espírito de poder, não sei como que é o que você fala, ou o que o seu pastor fala, algo está errado, está se perdendo nas doutrinas do Evangelho Quadrangular. Nós estamos aqui como crentes fiéis, né, como quadrangulares fiéis, que irão
restaurar esses altares, restaurar até mesmo dentro de uma sala de aula, dentro de um culto infantil, restaurar esses valores, esse caráter cristão em nós, também um caráter quadrangular. Bem, vamos lá. O Espírito Santo, porque Jesus mandou, né, foi uma ordem vocacionada ali, comissionada para que eles ficassem ali, porque eles precisavam ir para outros lugares, pregar a palavra de Deus. Mas sem o revestimento do poder, a promessa sendo cumprida, eles não poderiam ir para nenhum lugar. E depois da promessa sendo cumprida, o Espírito Santo faz o que conosco? Abra no livro de Marcos, rapidinho, por favor. Livro de Marcos, capítulo 16, 15. Se você quiser só anotar aí, pode só anotar. Marcos 16, 15. Diz assim, meus queridos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vou até reler para vocês, que a gente já tinha falado isso no começo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos lá. O Espírito Santo é quem nos envia. A ordem comissionada ali, vocacionada para os discípulos, era que fosse a todo mundo, a todos os confins da terra, lá em Atos 2, quando você lê em Atos 2, acho que a gente vai dar uma pinceladinha por cima, e eles foram vocacionados para a obra de Deus. Você, como um futuro pastor, um obreiro da obra do Senhor, um obreiro quadrangular, você está sendo vocacionado para a obra de Deus. Você está sendo enviado. E como nós podemos ir se nós não temos o selamento do Espírito Santo na nossa vida? Ah, mas eu não falo em língua, Wallace. O selamento do Espírito Santo é uma promessa que nos envia. Então, não estou falando só do batismo do Espírito Santo em línguas. Eu estou falando de uma promessa que nos envia, que nos orienta, que nos direciona. João 14, 12. Comigo aí. João 14, 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E aí, quer fazer obra maior? Quer fazer algo maior para o Senhor? Que você possa ter o Espírito Santo que te envia. Vamos embora para frente. Qual é a importância de nós pregarmos sobre Jesus Cristo como batizador no Espírito Santo? Lembra que eu falei na primeira aula que a gente teve hoje que há uma importância quando a gente entende a razão da fé, né, a primeira doutrina cardinal? Por que nós estamos estudando? Qual que é a importância de estudarmos isso? Bem, a importância também tem uma importância para nós quando nós estudamos o batismo do Espírito Santo, né, a segunda doutrina cardinal. Nós temos uma importância assim. Jesus, ele ordenou aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder. Mas por quê? Você pode começar a entender isso ao ler Marcos 16, 17. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Este versículo comprova o que foi dito no item anterior sobre as manifestações que seriam realizadas pelos salvos após a glorificação de Jesus. Juntos, os discípulos tinham muito mais. Creio que se pode dizer poder de fogo, ou seja, podiam atingir um número muito maior de pessoas com sua pregação, ao operar incontáveis milagres entre elas. E não só isso, os discípulos fariam novos discípulos que, por sua vez, fariam outros e outros, até chegar os nossos dias. Qual a importância de nós pregarmos o batismo com o Espírito Santo? O poder de fogo. Nós temos que contagiar pessoas, que a palavra possa contagiar pessoas e a palavra possa ser multiplicada
possa se alastrar, como também foi multiplicado e chegou até nós. Qual a importância de nós pregarmos a doutrina do batismo com o Espírito Santo? Pregarmos a palavra de fogo. E esse fogo, o que é esse fogo? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, nessa mesma aula. O que é esse fogo? O que é esse fogo? Meu Deus, esse fogo vai me queimar, vai me matar. Não, é algo mais profundo. Esse fogo que se alastra, que é também a palavra de poder, né? A palavra de poder é referente à palavra do Espírito Santo, de Jesus como batizador do Espírito Santo. Essa palavra de poder, ela tem o poder de se alastrar e alcançar inúmeras pessoas, um número maior, um número grande. Ah, mas pastor, você está falando só de igreja? Não, não estou falando só de igreja. Eu estou falando de inúmeras pessoas, de obras missionárias, de coisas que a Quadrangular já fez e que nós ainda faremos, tanto na nossa igreja como fora delas. Beleza, mas aonde essa promessa aí, essa importância de ser batizado com o Espírito Santo deixou aí, Jesus falou para nós? Lá em Atos, capítulo 1, verso 4 ao 9, fala, para a gente se atentar às palavras que Jesus diz ali, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo e daí por diante seriam testemunhas de Cristo. Então nós temos que pregar sobre isso. A virtude do Espírito Santo é o desejo, é a vontade, é o fogo que envia, é a direção que envia e também o selamento com o Espírito Santo. Talvez batismo com fogo. Talvez o batismo nas águas e, após isso, o batismo no Espírito Santo. Alguém tem uma breve dúvida sobre isso? Se ninguém tiver nada, nós vamos para frente. Bem, pode falar. Pode falar. Professor, existe um movimento carismático e movimento pentecostal. Sim. A Quadrangular é considerada pentecostal ou carismático? Pentecostal. Nós somos pentecostal. Amor de Deus. A carismática nada mais é, né? Eles acreditam no batismo com o Espírito Santo, eles acreditam na palavra de Deus, só que eles também acreditam ainda nos dogmas religiosos da Igreja Católica. Então esse é um movimento carismático. O nosso é pentecostal, a nossa igreja é pentecostal, foi pautada disso, obras missionárias, a gente até estudou na vida de Aimee, que ela sentiu-se algo diferente quando ela entrou numa igreja pentecostal, ela sentiu uma coisa diferente. Peraí, eu tinha um estudo só da palavra, eu era só letra, mas aqui tem uma experiência diferente. Então, nossa igreja é uma igreja pentecostal, sim. Beleza? E ainda mais, o próprio batismo com o Espírito Santo fala isso. É um batismo de fogo. Você já viu um batismo de fogo não se alastrar? O fogo, ele se alastra. Quando ele consome, quando ele pega o outro fogo ali, começa a subir, pegar outras pessoas do lado. O batismo de fogo é isso. O pentecostal é isso. Não sei. Nos seus cultos, no culto de vocês. Né? Se vocês estão vendo algo puxando, esfriando, alguma coisa está errada. A gente tem que começar a restaurar as doutrinas que a gente aprendeu desde o começo, a doutrina cardinal. Beleza, Denise? Tem mais dúvidas? É que tem algumas igrejas evangélicas que se consideram carismáticas. Cita uma delas aí. Acho que é tradicional, né, Denise? A Batista, nas igrejas tradicionais. Aí, que não crê no selamento de línguas repartidas de fogo. Basicamente isso. O pentecostal não. O pentecostal, ele crê no batismo com o Espírito Santo. Aí, vocês vão ter aulas comigo. Já estou dando um spoiler já. A gente vai ter mais aulas de outra matéria. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre tradicional, vamos falar sobre pentecostais, neopentecostais, que aí tem uma grande diferença, uma enorme diferença, Adventista, verdade, Adventista não acredita no batismo no Espírito Santo, e também acredita que só alguns que vão para o céu, tá? A Nath ali mandou ali no bate-papo, é só alguns que vão para o céu, não é todos não. Bem, e é só o deles também,
Não é todos. A gente vai ter falando sobre isso porque nós estamos confundindo o que é pentecostal e neopentecostal. Estamos deixando o neopentecostalismo entrar na nossa igreja quadrangular. E não é isso. A doutrina não foi assim que começou. Nós somos uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita no batismo, né, com fogo, acredita no selamento do Espírito Santo. Mas nós não acreditamos na zombaria do Espírito Santo. Nós não acreditamos. Acreditamos